Olá, eu sou o pastor Sidney Santos da Igreja Cristã da Família. Seja muito bem-vindo ao EPR, Ensino, Prática e Repetição. O objetivo desse vídeo é trazer às segundas-feiras um tema que ele seja breve, que ele seja aplicável aí na sua vida, ao ponto de se tornar um hábito. Então, por isso, ensino, prática e repetição. O tema de hoje é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é a capacidade que nós temos de gerenciarmos as nossas emoções de uma forma positiva e assertiva. A inteligência emocional, ela impacta em muitos aspectos da nossa vida diária. Por exemplo, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente interage com os outros, como nós superamos os desafios, como nós superamos os conflitos. Claro que esse tema, inteligência emocional, é um tema de vários livros, de best-sellers, de grandes autores, tema até de pós-graduação. Então, nesse tempo que nós vamos ter aqui, que é um tempo curto, eu quero te dizer de uma forma muito rápida e também bem resumidamente o que é inteligência emocional. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. E por que a inteligência emocional ela é importante? Se você tem uma alta inteligência emocional, você é capaz de reconhecer o seu próprio estado emocional e o estado emocional dos outros. Você pode usar isso na compreensão das emoções para você se relacionar melhor com as outras pessoas, você formar relacionamentos mais saudáveis e você obter mais sucesso no seu trabalho e também levar uma vida mais gratificante, melhorar sua comunicação também com os outros. A inteligência emocional ela é composta por 4 atributos. Quais são eles? O autoconhecimento, o autocontrole, a consciência social e a gestão do relacionamento. O autoconhecimento, você reconhece as suas próprias emoções e como elas afetam os seus pensamentos, o seu comportamento. Você conhece os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria e te ajuda também a ter autoconfiança. O autocontrole, que é também um aspecto da inteligência emocional, é um atributo, diz o seguinte, que você é capaz de controlar os sentimentos e comportamentos impulsivos, controlar suas emoções de maneira saudável e tomar a iniciativa, acompanhar através de compromisso e você se adaptar a novas circunstâncias. O terceiro aspecto é a consciência social. A consciência social você pode entender as emoções, as necessidades e preocupações das outras pessoas e se sentir confortável socialmente e reconhecer essas dinâmicas de poder em um grupo ou numa organização. E por último, o quarto item desses 4 atributos da inteligência emocional é a gestão de relacionamento. Deixa eu te contar uma experiência do que aconteceu comigo para você ter uma ideia do que é essa inteligência emocional que eu estou falando, de como gerenciar as emoções de uma forma que ela te proporcione um equilíbrio das emoções. Deixa eu te contar uma história. Olha só, no final do ano passado eu viajei com a minha família para o Rio Grande do Sul, uma cidade pequena chamada Santa Cruz do Sul, uma cidadezinha linda. E aí nós fomos, eu fiquei na casa da minha sogra, as minhas filhas adoram, eu sou casado, sou pai de 3 filhas e a família da minha esposa é do Rio Grande do Sul, por isso que eu estou te contando essa história. E chegando lá, nós fomos passar as férias lá. E a minha sogra, ela trabalha numa empresa de tabaco, a cidade toda gira em torno desse negócio do tabaco. E olha só, nós estávamos em férias, ela estava trabalhando, nós em férias, e aí as meninas queriam assistir um filme, cinema, ir ao cinema. E aí nós pensamos, bom, vamos ao cinema. Resolvemos convidar então a minha sogra, que nunca tinha ido a um cinema na vida. Ia ser a primeira vez dela. E aí combinamos tudo isso, ela concordou, as crianças, todo mundo, passamos o dia naquela empolgação de assistir o primeiro filme com a vovó, a vovó de longe, como elas chamam. E aí, de manhã, chegou o dia, eu fui até o cinema pequeno, uma cidade pequena, comprei os ingressos, todo mundo, para a gente assistir o filme à noite. Pois bem, o dia inteiro o assunto foi esse, o cinema, o filme, a primeira vez da vovó no cinema. Então, a vovó chegou do trabalho, nós nos arrumamos, saímos e fomos para o cinema. Chegando no cinema, olha só, eu estou dentro do carro com a minha família,
mais um carro atrás e encostamos no cinema. Quando nós chegamos no estacionamento, tinha uma pessoa fazendo a manobra do carro. Preste atenção, estou te contando aqui um case, um caso real. E essa pessoa estava com dificuldade de tirar o carro. O que eu fiz? Eu estava esperando a vaga, eu parei o carro e fiquei esperando a outra pessoa que estava na vaga tentando manobrar para sair. E aí fiquei paciente, estava de férias, vou assistir um filme. E nisso encostou um carro atrás de mim. E essa pessoa que estava atrás de mim, ela começou a buzinar, começou a gritar dentro do carro. E aí, quando essa pessoa que estava na vaga conseguiu sair, eu estava com o carro, demorou tanto que eu desliguei. A pessoa que estava atrás de mim, ela entrou na minha frente e pegou a vaga. Você imagina o meu estado emocional depois de ter passado o dia inteiro falando a respeito desse encontro, dessa expectativa que foi criada das crianças e da vovó de estarmos juntos assistindo o filme. E aí tudo aquilo veio na minha cabeça. Aí aquela pessoa passou na minha frente, pegou a vaga, saiu do carro. Ela também estava com a família dela, era uma mulher. Saiu ela, o marido, mais 2 crianças. E aí ela olhou para mim, eu baixei o vidro, também olhei bem fundo nos olhos dela, respirei fundo e deixei passar. E aí a minha família ficou ali, que absurdo, onde já se viu, que folgada, né? Poderia ter esperado, roubou a nossa vaga. Eu falei, calma, nós estamos em Santa Cruz. Então a gente vai achar que uma vaga, passou ali mais 5 minutos, eu achei uma vaga e encostei o carro. O que eu quero te dizer com isso? Como é que eu usei a inteligência emocional ao meu favor? Porque eu me conheço, né? Eu controlei as minhas emoções e também olhei para o outro, porque eu poderia ter estragado a expectativa de um dia inteiro. Imagine, a primeira vez que uma pessoa vai no cinema e de repente aparece uma outra pessoa no caminho que poderia impactar nesse nosso planejamento, nesse nosso sonho. E aí o que eu fiz? Nada. Deixei, a pessoa pegou a minha vaga, 5 minutos eu encostei, respirei fundo, que ninguém é de ferro, e aí descemos do carro e fomos assistir o filme. Depois deixei um recadinho lá no para-brisa da pessoa a respeito da educação que ela teve. Então perceba, as situações, elas não estão no nosso controle, elas acontecem. Mas a maneira como nós lidamos com as emoções é que fazem toda a diferença. Eu vou te mostrar agora mais alguns aspectos da inteligência emocional. Talvez você me pergunte, mas como é que eu sei que eu tenho inteligência emocional? Qual é o indicador que me diz se eu tenho inteligência emocional ou não? Pois bem, eu tenho um gráfico que eu costumo mostrar para as pessoas que eu atendo. Eu também faço atendimentos para treinamento de pessoas, treinamento pessoal, né, com coach de vida, coach de carreira. E eu sempre mostro o seguinte, tem um gráfico, quem me ensinou isso foi o Jerônimo Temel, né, que é uma pessoa que eu sigo, e ele diz o seguinte, um indicador que você tem inteligência emocional é esse aqui, ó. Vou te mostrar, não sei se dá para você ver aí, mas o que eu tenho aqui, opa, virei. O que nós temos aqui é o seguinte, tem pavio, fundo e retomar. O que essas palavras querem dizer? O seguinte, esses são os indicadores se você tem inteligência emocional ou não. Por quê? Vou te explicar. Olha só. O primeiro aqui, que é o pavio, que você está vendo que é uma seta para baixo, é o seguinte. Acontece um evento. Esse que eu te contei, por exemplo, que eu narrei para você, da pessoa que roubou a minha vaga no estacionamento. Imagine todo esse contexto que eu te dei, de a expectativa da vovó ir no cinema pela primeira vez, a expectativa das crianças de estarem ali a primeira vez, e eu conduzindo isso. Então, o primeiro aspecto aqui é o pavio. O pavio é o seguinte, em quanto tempo você estoura, em quanto tempo você explode numa situação, né? Então, o pavio ele vai indicar para você se você tem inteligência emocional. Quanto maior esse pavio, mais controle da situação você tem. Quanto menor esse pavio,
né, menor controle da situação você tem. Então, a inteligência emocional, ela vai nos proporcionar que você tenha um pavio maior, para que você não estoure à toa, né? Não quer dizer que você nunca vai estourar. Quer dizer o seguinte: quanto tempo eu levo para ficar estourado? Qual é o tamanho do seu pavio? E aí, a partir do momento que eu estouro aqui da primeira flecha, né, que é a questão do pavio, tem aqui essa outra palavra que é o fundo. Por exemplo, vamos pensar que eu estourei, eu espanei, o meu pavio é curtíssimo, eu sou sanguíneo, eu não levo desaforo para casa, então eu tenho um pavio curto. Então, uma situação pequena, ela pode destruir o meu dia, para você ter uma ideia. Por quê? Como eu tenho o pavio curto, eu estouro rápido e eu vou fundo eu vou no problema, né? Eu vou citar para você, por exemplo, você está saindo de casa, aí o seu pneu está furado logo de manhã e você está atrasado. O que isso impacta o seu dia? Né? Se você tem o pavio curto, você vai estourar rápido, onde já se viu, por que furar o pneu, e aí depois você vai fundo nisso, né? Então, sempre acontece comigo, bem na hora do trabalho, eu estou muito azarado, e aí você vai fundo numa situação que ela é corriqueira, não está na sua mão decidir. O pneu furou. Então, perceba uma coisa, quanto mais fundo eu vou no problema, né, menos inteligência emocional eu tenho. Por quê? Eu estouro rápido e eu vou fundo. Então perceba, é melhor eu ter um pavio maior, eu não ir tão fundo. Por quê? Se eu for tão fundo, eu preciso retornar, que é a terceira palavra aqui, retornar. O retornar se eu for muito fundo, eu vou demorar para retornar. Retornar para onde? Para o meu estado emocional equilibrado. Então, quanto menos fundo eu for, mais rápido eu volto para o meu estado emocional. Tem situações na nossa vida que elas acontecem e que isso não destrói o seu dia, não destrói a sua vida, por exemplo, né? Então, esses 3 gráficos aqui são bons indicadores que você tem uma alta inteligência emocional. Se você tem um pavio longo, se você não vai tão fundo no problema e quão rápido você volta para o seu estado emocional equilibrado. Então, perceba que a inteligência emocional na prática é isso. Agora, você pode ler muita coisa, tem muita literatura a respeito de inteligência emocional. Isso vai te ajudar demais a lidar com os conflitos, a lidar, por exemplo, com os dias de hoje, que são dias difíceis, dias de muitas notícias, dias de muita ansiedade, de muita expectativa, e isso acaba nos afetando o nosso dia. Então, esse é um bom momento para nós desenvolvermos a inteligência emocional, para que a gente não enlouqueça, para que a gente não entre em depressão, mas que a gente consiga equilibrar ali as nossas emoções, ao ponto de que a gente não estoure tão rápido, que a gente não vá tão fundo nos problemas, mas que a gente retorne rápido para o nosso estado emocional. Por que é importante termos inteligência emocional? Porque a inteligência emocional ela afeta diretamente o nosso desempenho no trabalho, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e os nossos relacionamentos. Perceba como a inteligência emocional ela permeia essas coisas. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que muitos são contratados pelo bom currículo que têm, mas são dispensados, são demitidos por questões de relacionamento, porque são pessoas desequilibradas emocionalmente, não conseguem controlar as suas emoções e não conseguem entender os outros, não tem empatia com a equipe, não consegue trabalhar em equipe, é ruim com pessoas, apesar de ser bem formadas e ter um currículo muito bom. A saúde física ela acaba sendo afetada, porque você está o tempo todo irritado. Isso traz consequências para o seu corpo físico. A sua saúde mental também é afetada, porque você acaba o tempo todo irritado. Isso vai gerar em você ansiedade, depressão. São doenças que nos acometem nos dias de hoje. E também isso vai influenciar os nossos relacionamentos, porque as pessoas que estão à volta vão sofrer aí com a nossa baixa inteligência emocional.
Para a gente terminar esse vídeo aqui, eu queria te dar um princípio bíblico, porque a Bíblia também fala a respeito da inteligência emocional. Porque toda vez que a gente fala de emoções na Bíblia, a gente está falando e relacionando ao coração. Né? A Bíblia fala lá em Provérbios 4, 23, que nós devemos guardar o nosso... É no coração que estão as saídas da vida. É no coração que estão as emoções. Então a palavra de Deus ela nos fala a respeito do coração. Ele compara, né, o coração, a nossa alma, até a mente humana, né, porque é onde estão as saídas. Tudo começa ali no coração. Né, em Provérbios 15, 1, eu vou ler para você aqui, ó, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, 11, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais aos corações dos homens. E por fim, Provérbios 15, 14, que diz, o coração que sabe discernir e buscar o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Esse é um princípio bíblico, para que você mantenha e você guarde o seu coração, que é onde estão as suas emoções. Então, de uma maneira prática, a inteligência emocional ela vai ajudar você a controlar as saídas da sua vida, as suas emoções. E aí, você gostou? Você se interessou por inteligência emocional? Então, busque conhecer um pouco mais. Tem muitos bons livros, tem muito material na rede, na internet, tem cursos propriamente ditos para isso. Daniel Goleman é o autor aí, o pai, né, da inteligência emocional. Você pode ler também, buscar muita coisa dele. E que isso também possa trazer para a sua vida de uma forma prática, né, você adquirir esse hábito de você controlar as suas emoções e você perceber as emoções dos outros para que você consiga administrá-las. Então é isso, que esse vídeo possa te ajudar aí no seu dia a dia, de uma maneira prática, de uma maneira rápida, que isso de alguma maneira contribua para que você viva melhor. Então Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.